Celibato. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, aqui no Espaço Saindo do Armário. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo respondendo celibato ou casamento, qual direção tomar? E hoje vamos falar bastante sobre celibato. Na verdade, vamos falar de celibato e, obviamente, é impossível falar de celibato sem falar de casamento também. Então, é bom começarmos sabendo do seguinte: tanto o celibato quanto o casamento são dons. Como assim dons? É algo que recebemos da parte de Deus para vivermos diante dele. Uma coisa que eu gosto muito de questionar quando a gente fala sobre celibato é que celibato não é uma exceção, tá bom? É costume alguns trabalharem que o casamento é a regra. Ou seja, todos, em certo sentido, nasceram para casar. E eu quero quebrar um pouco essa regra. Na verdade, ninguém nasceu para casar ou nasceu para ficar solteiro. As pessoas nasceram para a glória de Deus, para glorificarem e servirem e viverem diante de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Nós podemos glorificar a Deus casados e podemos glorificar a Deus solteiros. Podemos glorificar a Deus tendo filhos e podemos glorificar a Deus não tendo filhos. Então, não é sobre como o casamento ou ser solteiro dá significado, propósito e sentido para minha vida. Não, abandonem qualquer tipo de pensamento assim, porque o que dá sentido para nossa vida é estarmos diante de Deus, vivermos para a glória de Deus. O resto é como fazemos isso, tá bom? Então é necessário ainda quebrar outra forma. Além de estabelecer o casamento como a regra e o celibato como exceção, às vezes essa regra é estabelecida a partir de uma perspectiva de Deus criou Adão e Eva. E ao criar Adão e Eva, criou Adão e Eva para o casamento. Então, baseado na criação, devemos entender que o homem e a mulher nasceram para se relacionar e se casarem. Bem, se eu fosse usar o argumento da criação, eu também poderia dar o argumento da nova criação, na qual Jesus diz que na nova criação, homens e mulheres não se dão em casamento, pois são como os anjos de Deus. Então, a criação aponta para o casamento e a nova criação aponta para o não casamento, o celibato. O celibato é eterno. Então, afinal, eu poderia usar a nova criação para estabelecer um novo padrão e até usar a própria pessoa de Cristo, que foi um solteiro, celibatário, até a sua morte e até hoje, como um padrão de imitação. Mas, na verdade, essa não é a proposta desse vídeo. A proposta desse vídeo é reconhecer que ambas as posições, tanto o casamento quanto o celibato, são válidas e legítimas diante de Deus. E ambas essas posições estão apontando para algo entre o já e o ainda não. Como assim entre o já e o ainda não? A gente usa essa expressão entre o já e o ainda não para falar que já vivemos algo hoje, que já é uma realidade do reino de Deus, da nova criação, e ainda não vivemos plenamente isso, porque o reino de Deus ainda não se estabeleceu completamente entre nós aqui. Então, em que sentido o casamento anuncia entre o já e o ainda não, a realidade da nova criação? No casamento é revelado a união mística entre Cristo e o seu povo, tá certo? Sendo representados pelo marido e pela mulher, pelo esposo e pela esposa. Isso realmente é algo vivido agora e o sexo conjugal anuncia realmente o grande prazer que nós teremos na nossa união com Cristo Jesus. Então, isso é assustador para muitos, mas o sexo, ele não é a realidade final, mas o sexo é um trailer, né? Um trailer do filme, a sombra do verdadeiro objeto, que é a nossa alegria e a nossa felicidade final na presença gloriosa de Cristo na nova criação. Então, por isso que o casamento ele não vai ser uma realidade na nova criação. Por outro lado, o celibato já é, entre o já e o ainda não, uma posição que revela como nós viveremos diante de Deus. Ou seja, não estaremos em relacionamentos conjugais, mas em relacionamentos de fraternidade, literalmente, como povo de Deus, irmãos de Cristo Jesus, que, como a palavra diz, é o nosso primogênito, é o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é a posição melhor? Não há uma posição melhor, não há um padrão. Estabelecer um padrão baseado em qualquer coisa que eu já falei aqui é errado. A Bíblia não trabalha com padrões ou com regras. Na verdade, a gente poderia ver no próprio Novo Testamento que o celibato parece se tornar algo muito comum na igreja primitiva e ainda assim isso não é estabelecido como um padrão a ser vivido,
tá bom? Então, o que eu convido vocês, até em referência ao vídeo anterior que eu gravei, é que vocês estejam abertos para as possibilidades que Deus tem para vocês, a fim de que no caminho do relacionamento com Deus de vocês, na vida de vocês, Deus confirme o dom, o casamento ou celibato, o qual vocês viverão aqui entre o já e o ainda não. No caso, no já. E ainda não. Então, busquem de Deus, porque como nós temos aprendido e vamos aprender em vídeos futuros nos quais eu vou falar sobre felicidade, estar casado ou estar solteiro não pode ser o fator do qual depende a minha felicidade. A minha felicidade depende de Cristo Jesus e não no meu estado civil. Então, esse foi o vídeo de hoje falando sobre celibato, pessoal. Espero que isso tenha feito vocês pensarem melhor sobre o assunto. A proposta desse vídeo não são esgotar o assunto, é para isso que esse espaço existe. Então, se surgiu dúvidas, enviem para o meu direct. Se vocês quiserem comentar aqui no vídeo, comentem. Inclusive, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque tratar desses temas aqui fazem com que a gente facilite o diálogo e pensarmos em como estar casado não é a única posição do ser humano no reino de Deus. Inclusive, na nova criação, a nossa posição não será de pessoas casadas, será de pessoas que se relacionam como irmãos no reino de Deus com Cristo Jesus. Tá bom, pessoal? Então, desejo tudo de bom para vocês, espero que vocês fiquem bem e tamo junto.